Quero te convidar agora a ficar de pé comigo. Abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9. Verso a partir do 14. Antes da leitura desta palavra, eu quero apenas falar algumas coisas que entendo ser importantes. Primeiro é o título desta mensagem, que eu intitulei da seguinte forma: Jesus, Ele quer curar você. Aí talvez alguns aqui estejam dizendo exatamente assim, mas eu não tenho nenhuma enfermidade física, eu não estou precisando desta cura física. Mas creio eu que todos nós, em alguma área da nossa vida, em alguma questão, em alguma situação, precisa de cura, de restauração e de libertação. Talvez não física, mas talvez um casamento, talvez um relacionamento quebrado, talvez uma dificuldade no trato com os seus filhos, eu não sei. Talvez na vida profissional, outros na vida financeira, mas creio eu que se há uma necessidade de cura, eu creio num Deus que cura. E que se Ele não curar, mesmo assim, eu continuo crendo que Ele é Deus. Porque Ele pode até não curar hoje, mas eu tenho certeza, eu creio num Deus, que Ele começa hoje a realizar algo na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que em tudo há um propósito. Por maior que seja a luta, a enfermidade, o problema, a dificuldade que você está vivendo, eu creio que em tudo há um propósito. É Deus curando, é Deus tratando, é Deus nos preparando para algo que a gente desconhece. Mas é sempre Deus fazendo em nossas vidas. E como eu já preguei uma vez, eu quero só antes da leitura deixar claro aqui, a própria Organização Mundial de Saúde, eu fui procurar isso para entender e confirmar. Ela define saúde da seguinte forma, e isso para mim é muito interessante falar, muito importante. Ela define assim: completo bem-estar, completo, não é parcial, não é um pedaço, é completo bem-estar físico, né, o nosso corpo, mental, social e também espiritual. Eles poderiam ter parado aqui na parte social, mas deixaram claro que também há a necessidade da área espiritual. Eu falei, meu Deus, então não estar enfermo é estar em completo bem-estar mental, social e espiritual. Porque às vezes a gente pode achar assim, não, está tudo bem. Mas quem sabe você não esteja com algum problema com a sua vida espiritual com o Senhor. Quem sabe Deus tem falado a você determinada coisa em relação ao reino de Deus, a sua vida, as suas escolhas, as suas atitudes, e você não tem cumprido a vontade do Senhor. Eu creio que então falta, sim, uma saúde completa, como diz aqui a Organização Mundial de Saúde. Bom, por isso eu quero que você leia comigo. Vamos lá ao verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma,
rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula. Meu Deus, quero só parar aqui rapidamente. Às vezes falta-nos fé naquilo que Deus deixou na palavra dele, para que a cura chegue até nós. E diz aqui: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente, o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E ele diz: desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Olha o que respondeu Jesus aqui: tudo é possível ao que crê. É nesta palavra que eu creio. Independente da tua luta, da tua condição que aqui você esteja hoje, seja em qual área for, olha o que Deus está dizendo aqui: tudo é possível ao que crê. E ainda diz aqui: e imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. Olha o que ele disse: eu creio. Eu quero ouvir, antes de continuar essa leitura aqui, vamos dizer juntos, bem forte: Deus, eu creio na tua palavra, na tua presença, no teu Espírito Santo. Aí ele diz assim ainda: ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconheceu, começa a reconhecer ainda na parte da leitura bíblica, que você precisa pedir ao Senhor o quê? Ajuda-me na minha falta de fé. Me ajuda, Jesus, a renovar a minha fé. Aí diz aqui assim ainda: e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Independente, eu já falei aqui, de como você chegou aqui, eu creio que Jesus, ele pode pegar nas nossas mãos, nos erguer e nos levantar. É nesse Deus que eu creio. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? E respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. É isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Orar ao Senhor nosso Deus, orar unidos, em comunhão, em unidade, em prol das nossas vidas, das vidas dos nossos irmãos que aqui estão, e por aqueles que nós estamos representando, porque por algum motivo eles não puderam estar aqui nesta noite, pelos nossos familiares, por aqueles que estão distantes. Então respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Feche os seus olhos e oremos. Deus, estamos aqui nesta noite para cumprir a tua vontade, cumprir a tua palavra, cumprir uma determinação que foi deixada
por Ti para nós, como igreja, Pai. Então nos ajuda, Pai amado Deus, a entender a Sua vontade, a entender o Teu propósito naquilo que cada um está passando aqui nesta noite, na vida desta igreja, Pai. Nos ajuda a entender, Pai amado, a dificuldade que estamos sim vivendo, mas ciente de que o Teu milagre, a Tua ordem vai ser dada, a que haja mudança, haja cura, restauração, libertação aqui nesta noite, Pai. Então, primeiro, trata conosco, Pai, trata do nosso coração, trata do nosso reconhecimento, tira a nossa sabedoria, eu digo, tira aquilo que achamos que é certo e que temos que fazer, e fala conosco, Pai amado Deus, porque eu creio que há da Tua parte, Pai, uma vontade soberana sobre nós, de cura sim, Pai amado Deus, mas que muitas das vezes não chegam até nós, porque não cumprimos a nossa parte, Pai. Fala conosco, Pai. Então, se há alguém aqui que precisa ser quebrantado, quebra, Senhor nosso Deus. Se há alguém aqui que precisa liberar perdão, que haja liberação de perdão em nome de Jesus, Pai. Se haja alguma necessidade de procurar um ministério, de procurar um trabalho dentro da igreja no qual haja talentos e dons disponíveis para o nosso serviço, para a nossa necessidade, que nesta noite o Senhor fale com cada vida aqui, Pai, e que pessoas procurem o ministério de casais, que pessoas procurem o ministério de homens e mulheres, que pessoas procurem a ajuda na juventude e no Vida Team sobre o cuidado com os seus filhos, Pai. Ou seja, haja sobre nós, Pai, porque eu creio que a cura ela não vem só para a enfermidade, Deus, mas vem para a nossa mente, para o nosso intelecto, Pai. Se há alguém aqui que precisa se libertar de vínculos do passado, de coisas que nos prendem, Pai, se há a necessidade de cura da alma, Pai amado Deus, que o Senhor se levante e faça-o reconhecer a necessidade do ministério de libertação que aqui está nesta noite representado, Pai. Tudo isso eu oro a Ti, Pai, porque no que depender de nós, Deus, não conseguiremos, mas se o Senhor falar, se o Senhor nos posicionar, se o Senhor nos colocar em posição de reconhecimento do Teu poder e da Tua grandeza, coisas maravilhosas acontecerão aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Sinais e maravilhas, curas serão derramadas sobre o Teu povo, Pai. E é isso que eu Te peço, Pai amado Deus, mais uma vez, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Quando nós lemos aqui essa passagem, nós podemos claramente ver que aqui Jesus ele não despreza as lágrimas de um coração aflito. Quando nós falamos de um culto de cura, de unção com óleo, de oração, de intercessão, a primeira coisa que me vem à mente é um tempo no qual eu chegava nesse culto, ainda lá na Nova Vida do Alcântara, e quem fazia a maioria das vezes esse culto lá, às segundas-feiras, era o diácono Jorge, que hoje está aqui, é o nosso diácono da intercessão. Eu me lembro que eu chegava aflito, eu me lembro que eu chegava chorando, porque eu não tinha uma direção, eu tinha medo do momento da crise que eu estava vivendo. E eu lembro que em uma das falas dele, que nesse dia ele pregou, e eu me lembro bem, porque foi um dia que Deus, ele tratou comigo dentro de uma área da minha vida, que não era uma enfermidade, mas era uma área que precisava ser tratada, ou seja, era uma área que eu estava doente. E eu me lembro que chorando, eu fui à frente. E naquele dia, naquela noite, eu recebi do Senhor nosso Deus a cura. E mais do que isso, eu entendi e percebi que o Espírito Santo de Deus estava tratando para comigo de uma forma bem íntima, e eu pude sair dali renovado em Cristo Jesus, sabendo que Ele estava comigo. Eu não tinha mais medo, eu não tinha mais dor, eu não tinha mais qualquer depressão ou qualquer tristeza em relação àquele momento que eu estava vivendo, porque eu tinha certeza que Jesus não desprezava as minhas lágrimas. É esse o Deus que aqui se encontra conosco, que está ao nosso serviço, mas que nós precisamos também estar sobre a vontade dEle. Ano do mover de Deus. Eu creio que neste ano
Independente do teu pedido, do teu clamor nesta noite, eu creio que neste ano sim. E por que não dizer que nesta noite, ou que no início desta noite, um processo de mudança e de libertação possa acontecer nesta área em que você precisa? Eu creio que sim, pode acontecer. No verso 24 diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, exclamou chorando, exclamou desesperado. E talvez você tenha chegado aqui com uma posição médica, com um laudo, um exame, um resultado, uma necessidade, seja qual área for, com lágrimas. Mas o que fez esse homem? Ele disse: eu creio. Pronto. Ali começou o agir de Deus. Mas às vezes nós cremos com eu creio, eu apenas creio, vai acontecer. Não, eu creio em nome de Jesus, eu creio que o milagre chegará à minha casa, eu creio que meu marido vai mudar, eu creio que a minha esposa vai mudar. Comece a crer isso, comece a acreditar, comece a fazer a sua parte. Comece a se concentrar no Senhor. Mas pastor, eu estou com tantos problemas, com tantas lutas, uma situação tão difícil que eu não consigo ter fé. E olha o que esse homem chorando disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então se é falta de fé, pede: Deus me renova, Deus me dá intrepidez, Deus cuida de mim, cuida do meu emocional, cuida da minha alma. Quantas pessoas feridas, doentes, depressivas, desanimadas, presas, travadas, ou seja, acorrentadas, nada acontece, nada muda, não saem do lugar, porque precisam de quê? De libertação. Estamos na igreja, e o fato de estar na igreja, o fato de aceitar a Jesus, esse fato só não nos liberta. Há coisas que ficam na nossa alma, no íntimo do nosso coração, e que precisamos tratar, mas corremos, fugimos, empurramos com a barriga. Aí passa mês após mês, anos, e não nos livramos daquilo que nos prende, daquilo que nos faz pecar novamente, daquilo que não queremos fazer, mas fazemos. Mas nesta noite, o meu pedido, e por que o pastor está falando isso? Nós temos muitos homens no nosso ministério, e dentro desses homens, e eu falo isso com total liberdade, primeiro porque eu não cito nomes, e segundo que eu creio que sejam testemunhos que podem edificar a sua vida. Homens, eu conheço pastores, eu conheço diáconos, eu conheço líderes que são homens e mulheres de Deus, pessoas boas, pessoas de Deus, sérias, mas que não estão libertas de situações nos quais elas voltam a praticar aquilo que elas não queriam praticar. Ué, pastor, mas não são crentes? São. Ué, mas não é líder, não é pastor, não é diácono? Sim, mas não passaram por um processo de tratamento, um processo de libertação. E eu não estou falando isso aqui porque eu não precisaria falar, porque o Ministério de Libertação está aqui hoje, não. Porque ao fazer essa oração, a fazer a procura de versículos na Bíblia, a me colocar à disposição e a serviço do que Deus queria falar, foi isso que Ele me falou. Somos crentes, somos boas pessoas, estamos buscando cada dia mais a santidade, mas não estamos fazendo a nossa parte no que diz de se libertar das nossas mazelas, dos nossos pecados, daquilo que nos constrange, das tristezas que voltam dia após dia. Mas por que voltam? Porque não estamos libertos. Porque se estivéssemos, estaríamos numa condição como igreja completamente diferente. Eu não digo igreja parede, mas igreja nós, a igreja, a face de Cristo, o exemplo de Deus na face da terra. Essa a vontade dele, que sejamos diferentes. Mas o que Deus fez aqui? O que Jesus fez? O que este homem fez? Primeiro, eu quero observar aqui
E achei muito interessante de ver como as lágrimas, como o choro, como a dor, como a luta vivida por esse homem pôde mexer com o coração de Deus. Deus é bom. Deus quer que, quando nós venhamos entrar na casa dele, abrir as portas da igreja e assumir o nosso local sentado aqui na igreja para ouvir uma ministração sobre a sua vida, uma ministração de Deus, independente do pastor, do bispo ou do diácono que aqui estiver pregando, independente de quem for, eu quero lembrar a você que Deus é bom e Ele se importa sim com as minhas e com as suas lágrimas, com o seu choro, com a sua dor. E foi essa a palavra que Deus me direcionou. Nós precisamos nos libertar, nos destravar, sair dessa condição, sair dessa dor, dessa doença que nos aflige. Pode ser que não seja visível às pessoas, que alguém não conheça, mas Deus sabe, Deus conhece, porque Deus vê tudo. Deus conhece o seu coração, Deus conhece as suas fraquezas, Deus sabe exatamente aquilo que precisa ser tratado. E nesta noite Ele quer tratar em nome de Jesus. Salmo 56, onde Deus diz que Ele olha para as minhas e para as suas lágrimas. E quando estamos doentes, enfermos, tristes, atribulados, ou seja, chorando, sofrendo, sim, preocupados, as nossas lágrimas são recolhidas pelo nosso Deus. Precisamos nos lembrar disso. Quando entramos para o nosso quarto, quando ligamos o nosso som para ouvir um louvor, quando estamos no nosso carro sozinho, relembrando os problemas, as lutas, os desafios que serão enfrentados, eu creio que ali Deus está conosco. Quando estamos a sós. E como eu gostaria de que cada um aqui nesta noite entendesse, fechasse os seus olhos no momento da oração, da ministração, e entendesse e sentisse o Espírito Santo de Deus agindo. Milagres, sim, serão entregues aqui nesta noite, mas não depende só de Deus, depende de nós, da nossa posição, da nossa ousadia, da nossa intrepidez, da nossa coragem. Salmo 56, 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que coisa tremenda, Deus está nos falando, e eu creio que tudo aquilo que ficou para nós nessa Bíblia é verdade, é realidade, senão eu não pregaria, de tão a sério que eu levo o Evangelho. O salmista aqui tinha consciência de que Deus conhecia e contava os seus passos em relação às aflições do seu coração. Tem aflição no seu coração? Tem alguma dor? Tem um luto? Tem uma preocupação te consumindo? Isso é uma doença. Ansiedade também é doença, porque sabemos que nada vai adiantar estarmos ansiosos, e mesmo assim estamos. Eu fui estudar mais um pouco e fui descobrir que a ansiedade, ela mexe com a glicose, ela mexe com a visão, ela mexe com a pressão, ela mexe com o batimento cardíaco, ela mexe com tudo. A depressão, ela muda a forma de pensar da pessoa. Quem trabalha com psicologia e com psiquiatria sabe disso. A pessoa sabe executar, sabe fazer uma determinada tarefa e não consegue realizar, porque a mente não foca naquilo que ela está tão acostumada a fazer. Isso é uma doença. E nós precisamos nesta noite, eu sei que muitos aqui estão vivendo crise, sim. Isso é visível, a gente vê isso nos jornais, vê na televisão, vê na internet, vê todo mundo falando e comentando. Sabemos disso, mas sabemos também, e precisamos ter consciência, que Deus está contando e nos acompanhando em relação a essa aflição. E que se ainda não aconteceu algo por parte de Deus, eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. E por que não crer que nesta noite ainda, um dia desses, conversando com um irmão, tinha AIDS, me apresentou a ele toda a documentação, todos os exames, em perfeito estado, e os novos exames dizem que ele nada tem. Se ele não me mostrasse aquilo, eu não acreditaria. Ele é um irmão da nossa igreja, e recebeu aqui o seu milagre.
Não precisamos revelar tais situações para não expor tais pessoas. Mas quantos homens têm cumprido o seu papel através de uma decisão onde Deus resolveu agir na vida dele? Quantos homens e mulheres aqui Deus quer tratar para que estejam ajudando outras pessoas, outras famílias? Não é só para o nosso tratamento, não é só para a nossa cura, não é só para a nossa restauração. É porque Deus quer usar cada um aqui na sua área, no seu ministério, no seu dom, no seu talento. Não estamos apenas na casa do Senhor para pedir, sim, saímos da nossa casa com alguns pedidos, mas isso é uma consequência, creio eu. O que precisamos é cumprir a vontade dEle, é fazer aquilo que Ele tem falado, semana após semana aqui desse púlpito, um púlpito santo, verdadeiro, onde a palavra de Deus é pregada, diante de um tempo em que o evangelho tem sido escandalizado, envergonhado. Aqui se prega a palavra. Temos erros, problemas a serem tratados, mas a palavra de Deus é verdadeira. Como se não bastasse isso, ele escrevia no livro dos registros eternos, ou seja, que significava cada uma daquelas lágrimas. É difícil até da gente entender, mas cada lágrima que cai dos nossos olhos, a palavra de Deus diz que cada fio de cabelo, é difícil para a gente entender, mas eu creio que a palavra de Deus deixa isso registrado, para a gente tentar de alguma forma ter ciência da vontade do Senhor e do cuidado dEle para conosco. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, milagres, curas, maravilhas sim. Comece a acreditar nisso, comece a desenvolver em você uma fé que te traga cura. Um dia desses, numa reportagem da Rede Globo, no Globo Repórter, um médico reconhecia situações de alguns dos seus pacientes, nos quais os remédios não faziam efeito, não curavam, não tratavam, até que aquela pessoa recebia um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e uma oração mudava o quadro daquela pessoa. Falei, meu Deus, o que é isso? Pela medicina não tinha jeito, não tinha cura, mas através do poder da oração, da fé, que foi plantada no coração daqueles enfermos, o milagre aconteceu, em nome de Jesus. Ou seja, Jesus, Ele se importa conosco. Mas por que eu estou repetindo isso? Porque quando estamos doentes, quando estamos com alguma perturbação, com alguma tribulação, com algum medo, quando estamos focados no problema, o diabo vem ao nosso ouvido e começa a falar que não haverá cura, que não haverá restauração, que não haverá libertação, que aquilo que você precisa não acontecerá. E é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque Deus nesta noite quer renovar a tua fé. Pastor, eu estou desempregado, eu não tenho recurso. Nesta noite, Ele manda você entender e renovar a tua fé, porque alguém fará algo por você, e não é por você apenas, é porque Deus cumpre a sua palavra. Quantos testemunhos eu tenho recebido. Um dia desses, um pai desempregado pelos seus 50 anos de idade, numa dificuldade de conseguir um novo emprego, ele chegou ao gabinete chorando, dizendo, eu terei que trancar a faculdade da minha filha, que dor isso me dá. E eu chorei com ele, e eu falei para ele, vamos orar. Eu não tenho como pagar, como te ajudar, mas vamos orar. E Deus providenciou um dos nossos irmãos, que foi abençoado com um processo, porque ele também não tinha dinheiro para ajudar. E a primeira coisa que ele fez foi procurar o irmão e falar assim, irmão, se preocupa com as outras coisas, porque a faculdade da sua filha, o dinheiro da passagem, do lanche dela, dos livros, isso é comigo. Falei, meu Deus, a resposta veio tão rápida, o trabalho ainda não chegou à casa desse irmão, mas o milagre já aconteceu. Você olha para ele e vê, é um outro homem. Deus quer fazer maravilhas, Deus quer mudar situações.
E eu creio que Ele quer mudar nesta noite, sim. Há algumas coisas imediatamente, e outras o início de um processo. É nesse Deus que eu creio. É nisso que eu me firmei em Deus, orei a Ele e recebi para falar, identificando a necessidade da nossa igreja, do povo que aqui estaria nesta noite. Tem que procurar alguém, procure. Tem que procurar um ministério, procure correndo. Mas pastor, tem uma fila, o dia vai chegar. Eu não marco o gabinete porque tem 10 dias à frente. Marca, porque ele vai chegar. Eu não vou lá porque tem 30 fichas na frente. Entrega a sua, que ela vai chegar em nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro para fazer esse congresso de casais. Eu não tenho condições de investir no congresso jovens, na vida do meu filho. Em nome de Jesus, Deus dará condições e estratégias para que isso aconteça. É nesse Deus que eu creio. Só o fato de sairmos da nossa casa, nesta noite, do nosso trabalho, alguns aqui cansados, e chegar aqui, eu creio que já é um milagre.